Amém, Jesus, aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa essa reunião, abençoa todos aqueles que estão aqui, que vão receber a palavra de Deus, ela possa entrar e ter ação e liberdade sobre cada vida que aqui está. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pastor, traga aqui o abraço do pastor Liamar, que autorizou estar aqui, na presença também da minha prima Vitória, que fui chamado. Também agradeço, como se diz, a confiança que o Senhor ter me dado, aceitado vir aqui. Amém? Agradeço também primeiramente a Deus, minha esposa que ele está, minha sogra, minha filha fazendo 3 meses e minhas 2 sobrinhas. Amém? Aproveitando que a igreja se encontra sobre os pés, abri a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 17 a seguir. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 21, versículo 17 a seguir. Diz assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta um moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Amém? A igreja pode se assentar. Essa passagem já bem conhecida. Tinha preparado outra palavra, mas o Espírito Santo me direcionou para essa, porque estava pensando e passou pelo meu pensamento que muitas das vezes temos dificuldade em nossa vida e pensamos que somos abandonados. Esse jovem, aproximadamente, os estudos dizem de 10 a 12 anos, foi colocado sobre um jumento pelo seu pai, dado um pouco de água, um pouco de alimento e colocado no deserto. Quem for observar que quem vai ao deserto nesse tipo de situação, com um pouco de água, um pouco de alimento, pode-se dizer que a sua morte era certa. E chegado a determinado momento, alguns versículos anteriores diz que a sua mãe, para não ver a morte do menino, se afasta. E aí o anjo do Senhor lhe aparece e fala: calma, porque eu ouvi a voz daquele menino. A primeira coisa que veio ao meu pensamento foi: Ismael era para ser o filho com a maior herança, era para ser o filho para receber as maiores bênçãos, porque era assim, como se diz, o regulamento daquela época. Mas o seu pai abandonou ele para ir ao deserto. O bom e o interessante da palavra de Deus é que ele não esconde nem as falhas do homem de Deus. Ele não esconde as falhas de quem ele que errou, mas Deus sempre mostra que, embora algumas falhas, ele é Deus de providência. E estando aquela mulher ali desesperada, aparece o anjo do Senhor e fala: aquele menino orou. Ou muitas das vezes podemos pensar: aquele menino chorou, e aquele choro chegou até a presença de Deus. Porque muitas das vezes estamos no deserto, às vezes fomos colocados ali porque fomos abandonados por alguém, fomos abandonados pela família, fomos colocados no deserto com pouca provisão. E às vezes aquele que devia caminhar conosco se afasta, não porque nos ama, mas porque às vezes não quer ver a própria morte chegar a nós. Porque muitas das vezes a desesperança chegou até nós, muitas das vezes o desespero chegou, e às vezes nós mesmos às vezes nos afastamos, porque não queremos ver a morte de entes queridos. Mas aquele menino orou, aquele menino que perdeu sua primogenitude, aquele menino que foi abandonado pelo seu pai, aquele menino que foi deixado no deserto para morrer, chorou. E a primeira lição que podemos ter, aqui não diz que ele era cristão, não diz que ele era de batista, não diz que ele era da Assembleia, aqui diz que simplesmente ele orou. Se formos analisar, podemos até dizer que ele nem sequer falou, mas que o seu sentimento chegou até diante de Deus.
Porque a primeira coisa que devemos ter sobre oração é que qualquer um pode orar. O mendigo, um pai de santo, e nós oramos. Porque Deus, ele é rei. Qualquer um pode chegar na presença do rei. Ele pode escutar qualquer um. Mas a salvação e bênção ele dá para quem ele quer. Então por esse menino sabemos que qualquer um pode orar. Segundo, podemos ver que a justiça de Deus estava ali. Porque Deus fala: eu farei de ti grande nação. Você não se vê a história de Ismael mais na Bíblia, mas hoje você vê árabes, turcos, são descendência de Ismael, descendência daquele que Deus falou: vou abençoar porque foi deixado no deserto, vou abençoar porque foi abandonado, vou abençoar porque a sua oração chegou até mim. E hoje muitos podem não se lembrar do nome de Israel, mas da nação de libaneses, turcos estão lá, descendência dele. Porque muitas das vezes quando começamos a orar, a justiça de Deus começa a se fazer. Porque a justiça aqui do homem começa assim: você é defraudado, você tem que provocar a justiça para que ela tente te recompensar naquilo que foi roubado de você. Mas Cristo não. A justiça de Deus, ela é reativa, não, preventiva. Como assim? Quando você começa a orar, Deus já vê o que passou, vê o seu sentimento, as suas palavras, e ele já começa a bradar. Porque a justiça de Deus começa no momento que você ora. A justiça de Deus não espera você ser defraudado. A justiça de Deus não espera você ser levado ao deserto. Ela começa quando você ora. Porque nós devemos lembrar que oração não é apenas falar. Oração também é sentimento. Porque na hora que você começa a orar, Deus começa a pesar as tuas palavras e os teus sentimentos. Deus não leva em conta apenas as tuas palavras ou apenas o que você ouve. Deus pesa os dois ao mesmo tempo. E muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas porque pedimos, mas a nossa sentimento, a nossa vontade não vai de acordo com aquilo que estamos falando. Muitas das vezes: Senhor, abençoa-me financeiramente, derrama a tua bênção sobre mim. Mas você não é capaz de abençoar a obra de Deus. Porque quando você ora e começa a pedir bênçãos financeiras, aí Deus começa já a justiça dele preventiva. Como que eu vou abençoar aquele que não dizima? Como que eu vou abençoar aquele que não oferta? Como que eu vou abençoar aquele que tem condições de dar uma comida para um mendigo de rua e não dou? Como que eu vou abençoar aquele que tem condições de fazer o mínimo e não faz? Porque Deus não leva em conta as nossas palavras apenas. Deus leva em conta os nossos sentimentos. E eu posso provar. Ana ia de ano em ano ao templo. O que ela pedia? Um filho. Ela era hipócrita? Não, ela pedia um filho. Mas uma coisa fez a diferença. Quando ela disse: Senhor, se tu me der, será usado na tua casa. Porque ela não pensou em si. O grande problema nosso é esse: nós pedimos uma bênção para Deus, mas nós pedimos para nós. E Deus muitas vezes quer te abençoar para abençoar o próximo. Enquanto você não entender que o que Deus te dá é para abençoar o próximo, você não será abençoado. Não é porque a tua oração não é poderosa, não é porque você esteja mentindo, é porque você tem que ser um fluxo de bênção. E as bênçãos só chegam até você quando com você começar a abençoar o próximo. Assim foi com Ana. Ela chegou ao templo e o próprio sacerdote começou a falar: essa mulher deve estar embriagada, ela deve estar bêbada, do jeito que ela está. E quando chega até ela, ela fala: não, meu senhor, é que eu quero um filho. E aí ela fez um voto. O voto é: eu quero um filho, mas quando passar o desmame, eu vou dar para Deus. E Deus provavelmente só abençoou aquela mulher porque quando ela orou, ela colocou o seu pedido primeiramente a Deus. O seu pedido foi primeiramente para Deus, e através dela teve um grande profeta. Profeta que ungiu reis, profeta que levou a palavra, profeta que destituiu aquele povo que se encontrava no templo, que não estava na presença de Deus. Porque ela não se colocou primeiro. Ela falou: Senhor, tu vai me dar, mas será para ti. Ela entendeu o propósito da oração. Ela entendeu que não se deve pedir só para ti. Ela entendeu que quando você pede, mas que o primeiro que vem na lista é abençoar o reino. Abençoar Deus é onde Deus começa a operar. Podemos até achar estranho, mas foi a mesma coisa com Sansão. Sansão, quando ele derrubou o templo, ele voltou o Espírito Santo a ele e falou: Senhor, nem que seja permitido a minha morte,
mas junto com a minha morte, que o teu nome seja glorificado. Quem muitas das vezes morreu em Coliseu, morreu trazendo o evangelho, ele não se preocupou com a sua morte. Ele falou assim: eu vou levar o evangelho porque o evangelho é de Cristo, eu vou levar o evangelho porque o evangelho é de Deus, e que a minha vida seja entregada para ele. Tanto faz o que acontece com a minha vida. Orações, ela começa a ser atendida quando você colocar os propósitos de Deus em primeiro lugar. E muitas das vezes, quando começamos a orar, não somos às vezes atendidos porque temos alguns vícios. Primeiro, que eu posso citar, muitas das vezes quando nós estamos orando, nós temos a tendência de pregar para Deus. Como assim? Senhor, a sua palavra diz aquilo. Não quer dizer que nós não podemos lembrar o Senhor das promessas, mas pense que Deus é um amigo. Você chega para ele e fala: Senhor, a tua palavra diz que tu é riqueza. Senhor, a tua palavra diz que nós somos filhos, Senhor. Senhor, Deus, então me abençoa. Porque muitas das vezes tem pessoas que querem pregar para Deus. Não precisa, Deus é um amigo. Você não precisa estar pregando para Deus. Deus, Ele está do nosso lado. Ele chama nós hoje para amigos. E muitas das vezes, Deus também, como eu disse, pesa o nosso sentimento. Como assim? Temos que conversar com Deus como amigos. Senhor, hoje eu estou triste. Como assim? Eu estou há 5 anos naquela empresa, Pai. O Senhor sabe que eu coloco meu empenho ali. Rapaz, que então tem 3 meses, foi promovido, eu não. Até com inveja eu fiquei, Senhor. Mas, Senhor, me abençoa. Porque não adianta falar para Deus: me abençoa. Deus faz isso porque Deus conhece seu sentimento. Ele pesa seu sentimento juntamente com as suas palavras. Devemos ser honestos. Não devemos pensar que Deus vai nos fulminar porque você ficou irado um dia, ou porque se talvez sentiu inveja, sentiu ódio. Converse com Deus de forma verdadeira. Ele está aqui como amigo. Senhor, hoje o dia foi difícil, hoje eu esqueci de orar, hoje eu não li a Bíblia, até essa semana eu não busquei, Senhor. Está acontecendo alguma coisa diferente comigo. Seja simples na hora de falar com Deus. Também não precisamos de orações litúrgicas. Oh, perfeito Deus, idônico, santo. Não precisa. Deus é nosso amigo. Você pode falar assim: Senhor, está difícil a caminhada. Senhor, o Senhor tem sentido como está difícil o meu coração. Tenho vontade de desistir. Deus está nas pequenas coisas, na simplicidade. Muitas das vezes pensando que Deus está lá no céu. Oh, Senhor, traga o seu clamor. Deus fala assim: para que isso tudo se eu estou aqui do lado? Pode falar aqui. Senhor, traga sobre mim a tua misericórdia. Não precisa pensar que Deus está lá no céu e não te ouve. Deus deixou o Espírito Santo, que é Deus. Pode falar como se Ele estivesse sentado ao seu lado. Outra coisa interessante: quando pedimos alguma coisa para Deus, Deus também trabalha primeiramente em nós. Deus começa a nos capacitar para aquilo que nós oramos. Existe cargo de matador de gigante na Bíblia? Não, mas Davi matou. Como ele matou? Porque ele matou urso e leão quando vinha pegar as ovelhas. Existia cargo de governador no Egito? Não, mas José, quando foi traído, cuidou da casa de Potifar, e quando foi preso, administrou a cadeia. Aí sim se capacitou um governador. E muitas das vezes, não é que Deus não nos ouve, não é que Deus não esteja querendo te abençoar, é que muitas das vezes pedimos de uma forma que Deus falou assim: não precisa de estudo. É muito mais simples. Muito mais simples. Outra coisa interessante: Deus nunca tira de alguém para te dar, e Deus nunca tira do nada, porque até mesmo a multiplicação de azeite, Deus diz: pega as vasilhas e pega um pouco de azeite. E uma coisa também muito interessante: Deus não traz alguma coisa que te traz problema. Muitas vezes as nossas euforias nos traz consequências. Talvez você pode ter visto alguém que um dia financiou um carro, financiou uma moto. Ele falou assim: Deus me deu um carro maravilhoso. Mas aí a pessoa ganhava um salário mínimo, morava de aluguel, pagava água, energia e compra. Como é que vai dar certo pagando talvez R$500 por mês com um salário de 1.200? Aí depois com o tempo ele fala assim: Satanás está furioso, levou o carro. Deus não dá algo para você que ele vai falar assim: toma essa benção, mas cuidado, Satanás vai tomar. O que ele te dá vem de dele e não te traz dor de cabeça nem mal. Porque o que vem de Deus, ele te capacita para te entregar. Outra coisa muito interessante que Deus fala lá em Tiago 4,13, diz assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal para gastar em vosso próprio deleite. Foi o que eu disse no início: enquanto nós estivéssemos pedindo em oração para que só eu seja abençoado,
Deus não vai abençoar. Porque nós temos que ser aqui um caminho para abençoar os outros. Tem pessoas que às vezes são simplesmente abençoadas porque estão abertas a doar. Muitas das vezes o cristão chega aqui, ele quer ter energia, água gelada, um som bom, um microfone, a igreja limpa, mas ele não dá oferta nem dízimo. Eu estou dizendo que é obrigatório? Não, mas você imagine que entrando na sua casa esteja tudo bagunçado, sua família trabalha e dá dinheiro para o vizinho, mas você está acabado. Assim é a casa do Senhor. Quem frequenta aqui tem que abençoar aqui. Fala, não, eu não vou dizimar, vou entregar em outro lugar. Não adianta, irmão. Quem frequenta aqui tem que abençoar o lugar onde está. Se você não é capaz de colaborar para a obra de Deus com dízimo, com oferta, com necessitar, Deus nunca vai te abençoar, porque você está mais apegado. O problema não é ter dinheiro, o problema não é ser rico, o problema é ser apegado ao dinheiro, porque o mal não é o dinheiro, mas sim um apego a ele. E outra coisa, muitas das vezes Deus sabe o que você precisa, dos seus problemas, das suas dificuldades, mas o que Deus quer é que você especifique para Ele. Como assim? Você pensa, mas eu já estou no deserto tem muito tempo. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe que eu preciso que meu marido volte para a igreja. Deus sabe que eu preciso que meu filho seja salvo. Deus sabe do que eu preciso. Sim, Ele sabe. Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você começar a falar. Mas Ele quer que você seja detalhista. Senhor, eu estou precisando no momento de uma moto. O Senhor sabe que eu não tenho condições, precisaria de uma mais antiguinha mesmo, que eu dê conta de pagar o documento, que eu dê conta de fazer a manutenção. Se preferível, Senhor, pode ser uma Titan preta, pode ser liga leve, pode ter um símbolo tal, podemos especificar. Porque se Deus é Pai, como é que você vai pedir, como se diz a palavra, como que Deus vai te dar uma coisa que você não pediu? Ou você pedindo pão, Deus vai te dar cobra? Se somos filhos, podemos pedir, mas que tudo que viemos pedir venha para ser o reino de Deus glorificado. O grande problema às vezes de nós é isso, que às vezes por passarmos na frente de Deus, passarmos de frente do seu propósito, começa a trazer problemas para a nossa vida, e não é o que Deus quer. Às vezes encontramos pessoas frustradas, porque muitas das vezes pede e também não consegue, porque também a oração ela também tem que estar alicerçada na fé, porque a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento. Se você vai construir uma casa, você não faz o fundamento e o firmamento de forma correta, tudo que vier depois desaba. Se você não se preparar para receber o que Deus vai te dar, primeiro, Ele não vai te entregar, porque você não se capacitou. Segundo, se Ele te entregar, você não vai dar conta de receber aquilo que Deus tem para você. Por isso que precisamos de fundamento. E o mais bonito é que diz que a fé é tudo aquilo que não se vê, mas se espera. Assim, na nossa oração também temos que ter fé. Porque quando oramos, falamos, Senhor, eu ainda não vejo meu marido aqui dentro, eu ainda não vejo a minha casa pronta, eu ainda não vejo um serviço melhor, não vejo o meu salário melhor, às vezes eu nem vejo solução para a minha vida, mas pela fé, pelo que eu não vejo, pelo que eu acredito, eu deposito em Ti. E porque eu depositei em Ti, eu tenho certeza que o Senhor vai bradar. Mas a fé, ela também diz que o justo vive pela fé. Mas a fé vem de pessoas que vivem em justiça. Foi o que eu comentei antes. A justiça de Deus, ela começa principalmente para nós que dizemos ser filho dele. O grande, não é problema, a grande satisfação de ser crente é que quando Deus vai agir naquele que te defraudou, naquele que te trouxe problema, Deus vai começar a tratar com você. Porque Deus fala assim, se nós vamos julgar os santos, se nós vamos julgar os anjos, se nós vamos julgar o mundo, o julgamento começa justamente aqui dentro, na casa de Deus. E Deus ele é tão justo, que Ele é tão justo que Ele sabe quem fez mal para você, quem anda falando de você, quem te faz o mal. Mas quando Ele vai bradar injustiça, Ele fala assim, eu sou tão justo que eu começo na minha casa, vou pegar meu filho, aí Ele começa a analisar a tua vida. Tu és justo? Sim, Ele é justo. Ele ora? Sim. Tudo que Ele faz é para mim. Então Ele está em justiça, e por estar em justiça, eu vou começar a agir na vida dele, porque a justiça de Deus começa aqui. Não peça justiça se você não é justo. Não peça que Deus brade na sua vida em oração se você não está de forma correta.
Por isso que fala, arrume primeiro a casa, porque Deus começa aqui a justiça dele. Deus olha para aquilo que vem acontecendo com você, porque muitas das vezes fala, Senhor, me abençoa, mas que nem eu falei, você não abençoa. Às vezes, Senhor, eu não faço nada de errado, mas são pequenos problemas. Às vezes você não paga o IPTU, não paga o IPVA, mente no imposto de renda e quer que Deus te abençoe. Fala assim, mas como eu vou abençoar alguém que está mentindo? Como que eu vou bradar na vida dessa pessoa que ela faz tudo errado e agora ela quer pedir para mim que eu faça? Aí Deus vai ver que você está em falta. E Deus não dá bênção para quem se encontra em falta. Porque quem dá bênção com você estando em falta é Satanás. E ele sempre dá muito além daquilo que você pede, porque ele vai roubar de novo. Porque Satanás é assim, Deus te dá. Deus usa provisões para aumentar. Deus usa pessoas para te abençoar. Deus dobra, às vezes, o que a pessoa tem para dar na sua vida. Mas Satanás não. Satanás, ele tira de alguém e dá para outro. E às vezes dá coisa muito boa, porque ele sabe que ele vai roubar dali e vai dar para outra pessoa. Deus não, Deus te ajuda a caminhar para tudo aquilo que você pedir, Ele te dá. Porque também está em Salmos que diz assim, que a justiça é a base do trono de Deus, mas a misericórdia e a verdade vai à frente. Por quê? Estamos no tempo da graça. E muitas das vezes, em vez de bradar justiça, devemos bradar misericórdia. Até mesmo em oração. Senhor, sei que errei, sei que pequei, que a sua misericórdia seja comigo. Sei que muitas vezes estou em falta. E aí começa a oração. Porque muitas das vezes tem pessoas também que vêm pregar e traz outro erro. Você encontra muito na internet, 10 passos para Deus te ouvir, 15 passos. Não tem passo. Ele está do seu lado. Você é filho, basta apenas falar, pai, sou eu de novo. Sou eu fulano de tal, tu me conheces. Nada sobre a minha vida. Seja comigo. E Deus vai fazer que nem foi com Ismael. Mesmo não tendo certeza que ele foi um cristão, que ele foi um servo do Deus vivo, mas naquele momento que ele bradou, Deus falou assim, aí está, será grande nação, eu vou abençoar, porque naquele momento de desespero, as suas palavras, os seus sentimentos eram uma coisa só e chegou até mim. Se Deus ouve a voz daquele que talvez um dia nem teve salvação, por que Deus não vai usar? Não vai usar e usar você, ou não vai escutar a voz de você que é filho de Deus. E o que o Espírito Santo me bradou essa noite para me trazer é isso, para que muitas das vezes venhamos quebrar paradigmas de oração. Oração é algo poderoso, é algo essencial, mas muitas das vezes é algo simples. Essa campanha, pelo menos foi o que minha prima disse, é algo importante. Campanhas são isso, campanhas sobre orações, porque muitas das vezes hoje, não que seja errado, mas muitas vezes temos campanhas para fazer uma coisa ou outra. Não é errado fazer uma campanha para melhorar o templo de Deus, mas precisamos de campanhas para mostrar que ainda somos povo de Deus. Campanha de oração, campanha de sábados, de domingo. E que, como sendo o primeiro dia, que Deus, o Espírito Santo me trouxe foi para alguns parâmetros, para que no decorrer da campanha, sabeis como pedir. E pedindo, não seja Deus que impede a sua bênção. Muitas das vezes somos nós mesmos que impedimos de Deus de nos abençoar. Esse é o que Deus bradou em meu coração para entregar aqui na igreja. Eu devolvo a direção do culto ao pastor que me deu essa rica oportunidade. Amém.